Brasília. Ah, Brasília, como tu és linda. Será que o brasiliense conhece Brasília? Será que ele sabe ao menos que Brasília foi fundada na data de 21 de abril de 1960 por Juscelino Kubitschek, um dos melhores presidentes do Brasil? Vamos citar alguns pontos turísticos de Brasília para que você conheça mais um pouco de Brasília, que é a capital do Brasil. Vamos citar em um dos pontos turísticos como a Catedral Metropolitana de Brasília, o Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, e também a Biblioteca Nacional de Brasília. E a gente vai fazer o que mesmo? Vai estar visitando centros turísticos aqui de Brasília e faz parte da cultura da população e vai ser muito importante para o nosso aprendizado, tanto fora como no colégio mesmo. Ah, ok. A Biblioteca Nacional foi concebida no Plano Original de Brasília, assinado por Lúcio Costa, no final dos anos 50 do século passado, quando o urbanista projetou a capital federal com Oscar Niemeyer e outros arquitetos. O prédio da Biblioteca Nacional foi entregue à população no final de 2006, sem as condições adequadas para o funcionamento. O projeto assinado por Niemeyer requereu um longo processo e um programa de planejamento e instalação que culminou com a abertura ao público em 12 de dezembro de 2008. A Biblioteca Nacional de Brasília localiza-se na Esplanada dos Ministérios, faz parte do chamado Conjunto Cultural da República, que também inclui o Museu Nacional. A implantação da Biblioteca Nacional contou com um convênio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e da Rede Nacional de Pesquisa. A estreita colaboração com o Corpo Gestor da Biblioteca Nacional de Brasília, apoiada pela Secretaria de Estado Cultural do Distrito Federal. A Biblioteca Nacional de Brasília afasta-se da função tradicional de depositaria da população intelectual do país, desempenhando a enfatização das funções de acesso e atendimento à população em geral, inserindo-se, assim, na moderna perspectiva da Biblioteca Nacional. Desta forma, além de manter a herança cultural da nação para o uso de pesquisadores e estudiosos, esta está voltada para o atendimento a todos os cidadãos, por meio de ações que beneficiam o sistema bibliotecário de bibliotecas públicas do Distrito Federal, atingindo principalmente as camadas menos favorecidas da população. Catedral de Brasília. A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como Catedral de Brasília, é a Catedral Metropolitana da cidade de Brasília, capital do Brasil. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Sua pedra fundamental foi lançada em 12 de setembro de 1958. Teve sua estrutura pronta em 1960, onde apareciam somente a área circular de 60 metros de diâmetro, da qual se elevam 16 colunas de concreto, pilares de secção parabólica no formato hiperbólico,
que pesam 90 toneladas. O engenheiro Joaquim foi o responsável pelo cálculo estrutural que permitiu a construção da catedral. Ao centro, a esplanada dos ministérios, a catedral está localizada à direita, atrás do Museu Onestino Guimarães. Em 38 de maio de 1970 foi inaugurada de fato, já nessa data com os vidros externos transparentes. Na praça de acesso ao templo encontram-se 4 estruturas em bronze com 3 metros de altura, representando os evangelistas. As esculturas foram realizadas com auxílio do escultor Dante Croce, em 1968. No interior da nave estão as esculturas de 3 anjos suspensos por cabos de aço. As dimensões e pesos das esculturas são de 2,2 metros de comprimento e 100 quilos. A menor, 3,40 metros de comprimento e 200 quilos. A média é de 4,25 metros de comprimento e 300 quilos. A maior, as esculturas são de Alfredo Cecciati, com a colaboração de Dante Croce em 1970. O batisfério em forma ovoide teve em suas paredes o painel em lajotas cerâmicas pintadas em 1977 por Ratos Bulcão. O campanário, composto por 4 grandes sinos doado pela Espanha, completa o conjunto arquitetônico. A cobertura da nave tem um vitral, composto por 16 peças em fibra de vidro e tons de azul, branco, verde e marrom, inseridas entre os pilares de concreto. Cada peça insere-se em triângulos com 10 metros de base e 30 metros de altura que foram projetados por Mariane Peretti, 1990. O altar foi doado pelo Papa Paulo VI e a imagem da padroeira Nossa Senhora Aparecida é uma réplica da original que se encontra em Aparecida, São Paulo. A Via Sacra é uma obra de Cavalcante. Na entrada da catedral encontra-se um pilar com uma passagem da vida de Maria, mãe de Jesus, pintados por Atos Bulcão. Atualmente, o paróquio da catedral é o Monsenhor Marconi Vinícius Ferreira, primeiro padre nascido e ordenado em Brasília. Por estar situada na esplanada dos ministérios, a catedral não apresenta uma comunidade fixa. Grande parte dos fiéis que a frequentam é composta por turistas e por fiéis que trabalham na esplanada. A catedral está aberta todos os dias para visitas, com exceção dos horários de missa. Qual é o nome do seu mesmo? Elmar Tavares Torres. Você trabalha aqui no Palácio da Itamaraty? Não, Qual é o seu trabalho aqui? Ministério da Previdência. Ok. Mas você sabe a história do Palácio da Itamaraty, certo? Um pouco da história do Palácio do Itamaraty, que também é conhecido como Ministério das Relações Exteriores. Você podia falar mais um pouco? Bom, a arquitetura é de Oscar Niemeyer, famoso arquiteto brasileiro, não é isso? Morreu recentemente, aos 102, 103 anos. Itamaraty é devido ao Palácio do Itamaraty, lá no Rio de Janeiro, na época do Império, ou da República Velha, não é isso? Então o nome Itamaraty permanece para o Palácio do Itamaraty, que é Ministério das Relações Exteriores. Você pode ver ao fundo que nesse momento está aberto também para visitação programada, claro. É um ponto turístico muito interessante, servido aí pelos taxistas. Quem quiser, depois de ver o ponto, ainda tem serviço de táxi, né? E venha conhecer esse ponto turístico no dia de sol, de preferência. Tem muita história. É aí onde os chefes de Estado, presidentes, são recepcionados pela Presidência da República. Atualmente, claro, a nossa Dilma Rousseff. Aí dizem que depois é o Lula, aí ó, bacana. E o que mais? Sobre os outros pontos turísticos, como a Catedral de Brasília, uma outra Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Todos têm o toque do gênio Oscar Niemeyer, um arquiteto famoso. Catedral passou por uma reforma, muito legal a catedral. Do lado de fora, o campanário doado pela Espanha. Temos o museu, vocês já estão vendo em imagem, o Museu Nacional, e também tem a Biblioteca Nacional, muito interessante. Quem quiser estudar, lá tem a biblioteca aberta quase que 24 horas, o museu aberto também,
muita história, não só do Brasil, mas de Brasília. Vale a pena conhecer todos os pontos turísticos da capital do país. Ok, obrigado pela sua atenção. Até mais. Então, vamos falar mais um pouco sobre a história um dos pontos turísticos aqui de Brasília, que é um dos pontos mais importantes também. Aqui, como o moço aí na entrevista, o Elmar, ele falou que esses pontos turísticos onde a gente foi, fala sobre um certo ponto do Oscar Niemeyer. Então, vamos contar a história pra vocês, que a Bárbara vai contar. Eu vou contar uma história para vocês. O Palácio dos Arcos foi o primeiro nome dado ao edifício, devido aos arcos da fachada. No entanto, a tradição no nome Itamaraty foi mais forte e o palácio seguiu, chamando-se Palácio Itamaraty. Em seu interior há painéis de artistas como Athos Bucon, Rubem Valentim, Sérgio Camargo, Maria Martins de Alfredo Volpi. O paisagismo interno é de Roberto Burles Marx. Em frente ao Palácio do Itamaraty, sobre o espelho d'água, encontra-se a escultura Meteoro, desenhada por Bruno Giorgi. A pedra fundamental do palácio foi lançada em 12 de setembro de 1960. No entanto, devido às dificuldades técnicas para atender às inovações do projeto, este foi só efetivamente concluído e inaugurado no Dia do Diplomata, em 20 de abril de 1970, pelo presidente Emílio Garrastazu Médici e pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Mário Gibson Barbosa. O palácio já recebeu visitas ilustres de personalidades como Pelé, na sua inauguração em 1970, e de chefes de Estado como a Rainha Elizabeth do Reino Unido. Quando o edifício ainda estava em obras em 1968, dos presidentes americanos Ronald Reagan em 1982, de Barack Obama em 2011. No protesto de 20 de junho de 2013, ocorrido em Brasília, em que se reivindicava diversas mudanças ao governo federal, vidraças do prédio foram apedrejadas, algumas paredes pinchadas e parte da fachada incendiada por um coquetel molotov jogado por um manifestante. O Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, foi inaugurado em 7 de setembro de 1986, patrocinado pela Fundação Bradesco e doado ao governo brasileiro durante a gestão de José Sarney. Como não se trata de um mausoléu, o termo correto para designar o monumento deveria ser cenotáfico, significando um memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local ou estão em um local desconhecido. Está localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Apresenta arquitetura modernista, simbolizando uma pomba criada por Oscar Niemeyer. Possui 3 pavimentos, somando uma área total construída de 2.105 metros quadrados. Sua pedra fundamental foi lançada pelo presidente da França, em 15 de outubro de 1985. Seu intuito é homenagear todos aqueles que se destacaram em prol da pátria. Sua concepção se deu durante a comoção nacional causada pela morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente brasileiro eleito democraticamente, ainda que indiretamente, após 20 anos de regime, em 1984. Os nomes homenageados constam no livro de aço, também chamado Livro dos Heróis da Pátria, o qual lhes confere status de herói nacional. O tormo se encontra no terceiro pavimento, entre o painel da Inconfidência, escultura em homenagem aos Martins Levantes, mineiro, 85cista, e vitral de Mariette Peretti. Toda vez que o novo nome é gravado em suas laudas de metal, juntamente com a sua respectiva biografia, uma cerimônia em memória ao homenageado é realizada.